Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acontecendo Aqui. Estamos em Florianópolis, gravando no estúdio do Instituto Bertol. E hoje, com muito prazer, para o episódio que vocês vão assistir na sequência, estou recebendo o Adonai Zanoni, que é nosso colunista. Estreou semana passada como colunista, ele vai poder falar um pouquinho disso também. Ele é um profissional conceituado em Santa Catarina por suas comprovadas competências. É conselheiro estratégico, construtor de negócios e mentor de líderes. Eu conheço alguns mentorados dele. Com atuação focada na geração de valor. No Acontecendo Aqui, ele assina a coluna Liderança, Negócios e Investimentos, publica quinzenalmente artigos autorais inspiracionais com abordagens estratégicas para organizações de todos os tamanhos e todos os desafios. Muito bem-vindo, meu camarada. Prazer te receber aqui. Eu que fico honrado de estar aqui com você. Você que sempre foi uma figura, um ícone na comunicação em Santa Catarina. Sentar aqui na tua bancada, estar aqui contigo, estar no Acontecendo Aqui, é uma honra imensa. Você dizendo isso, eu fico lisonjeado, mas você que é o cara aqui, certamente. Adonai, quem é o Adonai Zanoni hoje, olhando para a sua atuação como estrategista, mentor e construção de negócio, hoje? Hoje eu sou um profissional que inspiro outros profissionais a repensarem seus modelos estratégicos de negócio e também seus modelos de vida, né? Padrões, comportamentos que podem arquitetar uma nova dinâmica para que haja uma complementariedade entre o desejo, o crescimento, a vontade de expandir a sua consciência. Então, eu faço esse elo em que eu construo a realidade entre o sonho, né? Entre a realidade e o sonho, eu construo uma ponte. Então, eu sou um construtor de pontes. E para que perfil de empresas ou de empresários isso que você descreveu agora você aplica? Pequenas, grandes, médias, gigantes? Independe da empresa hoje, porque quando a gente olha para o princípio de que toda empresa ela é coordenada por líderes, e os líderes são o motor que faz as companhias andarem, porque são os maestros, são os principais mentores da execução como um todo. Então, quando você olha para todos esses desafios, e a gente tem uma máxima que todo líder é um cara muito solitário, a gente tem, então, o seguinte, desde o pequeno até o grande empresário, ele tem os seus desafios internos que ele gostaria de compartilhar com alguém ou trocar uma ideia e, quem sabe, receber algum suporte. Perfeito. Agora, você transita entre líderes, empresas de vários perfis e também muito na inovação. Qual é o fio condutor que conecta tudo isso? A inovação, é a experiência? É que é o seguinte, a inovação para mim ela está desde que eu comecei a minha carreira. Sim. Comecei como digitador lá na antiga Prodasc, hoje é Ciasc, né? Uhum. E aí fui gravitando, depois vim para a área de comunicação, da área de comunicação fui para a gestão humana, e aí depois eu fui para a inteligência de negócios. Com a inteligência de negócios, nós construímos duas empresas, uma empresa focada no desenvolvimento de liderança, cultura e organização, e uma outra empresa em aceleração de negócios com metodologias de valuation e conexão com investidores. A inovação sempre esteve presente permeando toda a dinâmica, porque inovação não é só tecnologia, né? Não. Inovação, na minha percepção, é um processo constante de evolução tanto do ser humano, quanto da organização, quanto dos sistemas, porque inovar é fazer diferente. E quando você faz diferente, provavelmente você vai fazer melhor. Eu acho que esse que é o grande barato da inovação. Você está o tempo todo se questionando a fazer o melhor. E tem uma frase que eu gosto que é sensacional. Tudo que você tocar, faça melhor. É isso aí. Tem que transformar, não pode só ser uma novidadezinha. Né? O que mais mudou a tua visão de negócios na sua trajetória? Eu acho que é o seguinte, acho que a gente perde um pouco do romantismo, né? Aquele romantismo em que você às vezes constrói um mundo completamente azul e quando você vai para o mercado de trabalho, quando você vai para a arena, você vai encontrar vários ofensores. E aí o que acontece quando você chega num determinado ponto da sua vida? Você começa a usar os filtros e você começa a selecionar com quem você vai orquestrar os próximos passos. E dentro dessa dinâmica, então, você consegue então começar a andar com pares que fazem realmente
aquilo que é dentro da tua identidade, dentro dos teus propósitos, dentro do teu valor. Esse é, sem sombra de dúvidas, acho que é a grande transformação, de você sair de um sonhador para ser um realista, mas sem perder a essência daquilo que te moveu e te trouxe até aqui. Porque eu desde o início, quando eu cheguei, né, com uma visão, até uma visão mais espiritualista, quando eu cheguei nesse planeta, eu sabia que eu tinha uma missão para cumprir, eu tinha uma entrega para fazer. E fazer essa entrega, eu preciso ter uma coerência com aquilo que está no meu coração, com aquilo que eu tenho de consciência e aquilo que está conectado com o que está fora daqui, que a gente pode dizer que é o divino. Uhum. E quando foi que você percebeu que negócios não se sustentam se não tiver uma transformação pessoal? Foi aí nessas reflexões? Ou no dia a dia com os desafios, os mais diferentes tipos de desafio? Eu acho que tem várias escolas e várias fontes que eu bebi, né? Grandes autores como Rancharan, que o indiano que transformou implantou a metodologia da execução, assim como tu tem a Carol Dweck, que trabalha o mindset de crescimento e o mindset de diminuição, assim como tu trouxemos ainda uma Brené Brown, que a gente olha para a fragilidade humana em todos os seus aspectos. Então a gente precisa entender e conhecer que o ser humano, né, por que as empresas dão certo? Porque elas dão certo porque existe por trás de tudo isso um ser humano. E esse ser humano, ele precisa estar em equilíbrio, ele precisa estar sempre achando essas ponderações. E essas ponderações levam o quê? Quanto mais equilibrado eu tenho o ser humano, mais equilibrado eu tenho a empresa. Porque isso é uma questão de reverberação de energia. Se eu tenho um líder que é um entusiasta, um apaixonado por pessoas, um incentivador, automaticamente eu tenho um time motivado. É bem provável que sim. Se eu tenho o contrário, eu tenho um time, às vezes, meio que perdido. Então, tudo aquilo que é o ser, né, a essência de cada um, quando ele reverbera, ele consegue transmitir isso para as camadas que ele está trabalhando dentro da organização. Então, isso é importante, o pensamento, principalmente o pensamento autocrítico, né? Porque eu acho que a autocrítica ela é sensacional, porque ela é um grande lapidador, né? Então, a gente está atento a tudo isso para entender como funciona o ecossistema. O problema é ver se um líder tem essa autocrítica, né? Se ele tem essa grandeza, esse crescimento de fazer autocrítica. Mas eu queria te perguntar qual é a diferença e qual é a semelhança entre o líder estratégico e o líder consciente, disso que você descreveu há pouco tempo. As duas coisas andam junto, tá? Elas andam bem junto, porque geralmente o líder estratégico, ele nasce de uma consciência do que ele precisa fazer, do que ele tem que fazer. Então, a visão estratégica geralmente é uma visão de longo prazo, né, de médio e longo prazo, onde você consegue construir, step by step, uma série de situações, uma série de cenários. E aí você constrói esses cenários. Para cada cenário, você vai ter que aplicar uma ferramenta, você vai ter que ter um perfil de time, ou vai ter que usar uma metodologia XYZ. Quando eu tenho essa percepção de consciência e eu planejo, efetividade e sucesso aumentam muito. Então, a assertividade é interessante. Então, eu acredito, e aí eu como um estrategista, né, e tenho uma mentalidade consciente, principalmente em relação à vida, às pessoas, ao próprio planeta, porque a gente tem 4 tipos de relacionamento que a gente precisa trabalhar dentro da nossa dinâmica. O primeiro relacionamento é com a gente, com aquilo que eu preciso buscar de autoconhecimento, de buscar a background para que eu possa evoluir dentro do processo. O segundo é um relacionamento com as pessoas, ou seja, o ecossistema que está inserido na minha vida. Depois, com o planeta, que eu acho que é importante, a gente está sempre olhando para Mãe Terra, que é, na verdade, uma grande escola, e uma conexão com o divino, que é alguma coisa que me trouxe até aqui, uma fonte que me trouxe até aqui. Então, e que me guia, né? Guia. Então, quando você olha para esse nível de consciência, você olha para o passo a passo que você vai querer construir para a sua vida, como, por exemplo, a gente ensina muitas pessoas a fazerem mantras para a sua vida, sabe? E o mantra é, na verdade, uma repetição daquilo que é estratégia, mas, ao mesmo tempo, ele vai despertando para uma consciência e para um poder interno. Então, tudo, eu acho que estratégia e consciência, elas são muito aderentes. Muito boa a sua explicação. Isso aí, eu procuro praticar um pouquinho disso tudo que você falou aí. Na tua opinião, por que executivos e algumas empresas resistem a enxergar pessoas e cultura numa grande organização?
Por que limitam essa... Eu acho que já foi muito pior. Foi pior. Eu acho que já foi muito pior. Eu acho que, de novo, eu vou pegar um grande líder que nós conhecemos, que foi o senhor Amauri da Silva, que infelizmente já não está mais com a gente. O senhor Amauri era uma pessoa de uma inteligência emocional absurda. Ele sabia como tratar os líderes, né, os liderados, os líderes dele, os liderados, a forma como era conduzido todo esse processo, sem perder a ambição. Sim. Que eu acho que a ambição é importante. O empreendedor é. Então, assim, você pode ser ambicioso, mas você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Você precisa ter um time coeso, você tem que ter um time preparado, né? Ou seja, já caiu muito daquela escola que eu vou dar conhecimento para daqui a pouco ele oferecer para o concorrente. Se ele for para o concorrente é porque ele não deveria estar na tua empresa realmente, né? A gente está vendo agora um caso clássico em São Paulo em que um gestor saiu e que cooptou a maioria do time da área de vendas em São Paulo. Aí o que acontece? A gente disse que bom que está acontecendo isso, porque a gente vai aproveitar para fazer uma renovação do time. Então, você tem ainda pessoas ainda que pensam ainda em não entender o que é o valor do ser humano, né? E às vezes é por falta de conhecimento, às vezes é por falta de uma habilidade, ou até da própria cultura que veio enraizada, né? Dentro de algumas dinâmicas. Então, assim, eu vou dar um outro caso, né? Esses dias eu fui comprar uma secadora lá para casa. Aí eu cheguei na loja e aí eu vi os juros da loja, 5,2. Aí eu perguntei para a menina da loja... Composto vai a 200 anos. Aí eu perguntei para a menina da loja, putz, essa loja que é uma loja tão popular, que cuida de tanta gente, pô, tu não acha caro o 5,2? Ela não sabia me responder. Aí quando você olha para a liderança, aí você percebe, pô, tem alguma coisa errada. Ou seja... Faltou no dia da aula. Né? Então, assim, a ambição eu acho que é importante, mas você precisa ter um critério de justiça. Perfeito. Eu trabalhei com um banqueiro falecido há 2 anos e ele, quando a gente falava sobre concorrência, ele tinha uma frase que era espetacular, dizia assim: se eu estou com medo de um concorrente e acho que só cabe um nesse negócio, eu escolhi o negócio errado. Concorrência tem que ter. Então, assim, o time tem outro time. Não tem que se desesperar, nem baixar preço, nem rasgar nada, porque é da dinâmica, né? Agora... só para complementar, a etimologia de concorrente é correr juntos. Claro. Se eu tenho alguém pareando, eu tenho aqui, na verdade, um mestre. Eu tenho alguém para me ensinar ou me provocar. Isso é importante. Antigamente tinha um conflito entre performance e bem-estar. Hoje ainda existe isso nas empresas? Você encontra nas suas... Mudou muito depois da pandemia. Eu acho que... uma consciência maior para o bem-estar? Eu acho que a pandemia, primeiro é uma grande tapa na cara da humanidade, né? Independente da teoria da conspiração. Para todo mundo parar para pensar, claro. Independente da teoria da conspiração, que isso foi planejado, foi pensado, mas ela fez com que as pessoas refletissem sobre o seu verdadeiro papel aqui, né, nessa existência. E refletir sobre o papel é muito doloroso, né, porque muitas vezes você faz um resgate do passado e você fica preso a algumas dores que talvez você não consiga mais resgatar essas dores, né? Então a gente esqueceu de alguns valores, né? Então quando você tem uma visão onde há uma ruptura grande, onde que a gente teve um isolamento grande, vários relacionamentos terminaram porque na verdade pareciam relacionamentos de fachada. Então você tem aí o seguinte, você começa a tem duas. Eu gosto muito, você prefere a verdade ou a realidade? Eu prefiro a realidade. Então, a realidade, ela te leva para o caminho da verdade. Então, eu acho que a gente tem aí um desafio muito grande, né, com as próximas gerações, porque nós temos a inteligência artificial que veio, né, então, essas próximas gerações vão ter que se habituar a ter tudo isso na mão, né, então, a gente tem uma visão de mundo diferente, o mundo ficou menor, né? Porque hoje você está na palma da mão. E muito rápido. Né? E muito rápido, então você tem E aí as escolhas, né? Talvez o que eu vou falar aqui, talvez possa ser ufanista, pode ser o que for, mas existe uma ideia de que o sistema está equivocado. Né? Se a gente olhar para o sistema como um todo, ele é muito predador. Por que ele é predador? Imagine que 93% da riqueza do mundo está na mão de 160 famílias. Isso
É um desequilíbrio absurdo, né? Não tem mundo justo. Jamais terá também. Jamais terá. Então, a gente tem... Então, o desafio é como que preparar essas gerações para o desafio que virá. Porque essas gerações sabem o que é bem-estar, porque elas têm acesso. Elas têm acesso hoje, se a gente olhar para como é que era uma família na década de 70, os privilégios que essa geração tem hoje são absurdos. O nível de absorção de conhecimento, de informação, de conexão é muito grande. Então, assim, há talvez um grande desafio entre trabalho, lazer e espiritualidade que precisa... vai precisar ter um realinhamento. Tem que ter uma evangelização nos mestres, né? Porque hoje é o seguinte, vamos lá. Hoje o trabalho já não preenche mais essa geração. O lazer, bacana. E a espiritualidade, a gente já viu que a maioria das religiões não trouxeram nenhuma resposta a não ser fazer com que as pessoas ficassem estagnadas e trouxessem um sentimento de culpa. Então a gente precisa olhar de uma nova maneira para essas gerações que estão chegando. Por exemplo, vou pegar o caso do meu filho. Tem um filho que é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, não por ser pai dele, mas pelo ser humano que ele é. Ele é um cara que gosta de estar em casa. Como é que a gente faz isso? Que idade ele tem? Ele tem 21 anos. Está se formando em administração, mas está fazendo do jeito dele. Agora vai terminar a graduação, vai fazer uma especialização, porque eu foquei com ele, tudo bem, talvez a graduação tu não faça no modelo tradicional, mas tu vai fazer uma pós, assim, extremamente importante. Então, e ele trabalha comigo desde os 17 anos. A minha filha, da mesma forma. Então, o valor do trabalho, e talvez seja o valor da independência, que é isso que eu falo para meus filhos, trabalhar não é duro. Trabalhar é independência, você ter liberdade. Então, esse nível de consciência para as próximas gerações, eu acho que é um desafio enorme nesse tripé trabalho, bem-estar e espiritualidade. Eu queria aproveitar essa maneira como você explicou os desafios para os jovens. Como é que você vê o ensino para jovens e crianças para um mundo que já não existe mais? Bom, primeiro que nós estamos muito defasados em termos de educação. A educação que vem desde os tempos áureos, lá, quando a gente começou com os missionários, né, onde tinha um mestre que estava ali professando um conhecimento, né, e o bom conhecimento ele foi muito dividido, porque o bom conhecimento foram direcionados para classes mais privilegiadas, né? E o conhecimento, quando ele começou a ser expandido, ele começou, principalmente no Brasil, o conhecimento ele é tratado como um terceiro plano. Quando a educação é tratada como um terceiro plano, você tem uma sociedade muito desestruturada em termos do pensamento crítico. Então, a educação ela é um despertar. Enquanto a educação for uma massa de manobra, de trazer as pessoas para ou seja, criar um padrão para que as pessoas sigam um caminho, alguma coisa está muito errada, porque o ser humano ele tem uma potência enorme e é isso que as universidades, as escolas não estão explorando, que é o potencial humano. E aí ficamos reféns de uma educação que não se atualizou, ficamos reféns de uma tecnologia que chegou, aí agora é o grande dilema o que a educação vai fazer com o IA, e aí nós temos professores que também nunca foram valorizados à altura. Então, assim, o processo, desde o início, de base, né, da educação, até a chegada do professor, que é o ápice de todo o processo, está completamente equivocado, principalmente no Brasil. Nós não tivemos em nenhum momento da nossa história um ensino voltado para o empreendedor. Era sempre voltado para o CLT, né, para a indústria, as indústrias Matarazzo, isso aqui, formando gente para a indústria, para a fábrica. Agora, você criou o Colab Life, baseado em 4 pilares, que é relacionamento, carreira, emoções e prosperidade. Pode explicar como é que funciona, como é que as pessoas podem conviver com esses 4 pilares tudo ao mesmo tempo?
E tem mais 2 pilares aí. Mais dois? Tem mais 2 pilares que é um complemento do Collab Life, Uhum. que é corpo, mente e alma, e depois você fala também da visão cósmica. Né? Sim, mas isso é para já quem está na pós-graduação. A gente diz que é uma segunda etapa, eu diria que seria uma pós-graduação, mas o Collab, ele nasceu de uma vontade de fazer uma entrega diferente para as pessoas, entendendo que quando você sabe lidar com esses relacionamentos, com aqueles 4 relacionamentos que eu falei ali, quando você trabalha isso, você começa a aprender de uma forma diferente o valor das pessoas. As emoções, elas estão batendo na nossa porta e provavelmente até 2030 não teremos psicólogo suficiente para atender uma demanda gigante. E aí agora acontece, o que está acontecendo? Existe uma solidão humana e aí o IA passa a ser os grandes terapeutas e os grandes psicólogos. Inclusive tem gente casando com IA. Já tem cerimônia de casamento. Sim. Porque a solitude foi uma coisa. Então a emoção é um processo muito grande, tanto que aí Daniel Goleman veio com a inteligência emocional, como a Brené Brown, que é a coragem de ser imperfeito, sabe? Vindo com uma robustez muito grande. Uhum. Quando a gente fala de carreira, a gente fala de uma construção de sobrevivência. Você precisa construir uma carreira, né? A gente está fazendo uma transição de carreira de um fotógrafo para artista plástico. Muito legal. Projeto muito bonito. Então, independentemente se você tem a X profissão, você precisa entender que nesse ecossistema você precisa produzir para o seu provento. Então, mas como é que eu construo uma carreira sólida? Como é que eu construo uma carreira feliz? Como é que eu trabalho sem onerar aquele meu pensamento que diz o seguinte, eu vou ter que trabalhar hoje. Ontem foi feriado em Florianópolis. Eu estava trabalhando normalmente, porque eu tinha coisas para produzir. Você atravessa a ponte, a cidade está tudo normal, né? Só aqui que estava tudo na paz. Tudo normal. E o último é prosperidade. Uhum. Isso parece ser uma palavra proibida. Né? Isso deveria ser discutido mais nas famílias, a forma como a energia do dinheiro, a forma como nós conduzimos a nossa riqueza, que é a riqueza material, né? Porque nós somos seres espirituais, numa experiência material. Então, essa experiência material, ela não pode ser taxada e rotulada com a escassez. Avareza, ganâncias. A gente precisa entender que o universo, o próprio planeta, ele é abundante. E ele é abundante porque ele começa com a tua energia. Então, quando eu tenho esses 4 pilares muito bem equacionados, eu tenho uma mentalidade. E essa é uma mentalidade de crescimento. E essa mentalidade de crescimento é que me leva a buscar os meus sonhos. E aí, consequentemente, nasce o estrategista, porque eu olhei para alguns pontos chaves e disse, o que eu preciso fazer? Nesse aqui eu preciso fazer isso, aqui eu preciso fazer dessa maneira, aqui na prosperidade eu preciso trabalhar isso, como é que se eu organizo esses 4 pilares, eu tenho uma vida um pouco mais equilibrada. E essa era a nossa busca, porque na verdade, a ideia é que a pessoa se questione. Sim. Se faça uma autoprovocação. Sim, isso aí. Ensinar as crianças desde pequeno a fazer isso, né? O que você viu já de transformação nas pessoas que passaram por essa jornada? Alguma coisa, não precisa dar nome, mas você puder descrever que tipo de transformação você já viu? Por favor. Tem situações lindíssimas que a gente, na jornada, tanto do Collab quanto das mentorias individuais, porque uma coisa está muito próxima da outra, mas as pessoas elas conseguem sair de dentro do Collab com um plano estratégico de vida. Né? Mas como funciona um plano estratégico? A vida ela é cheia de incerteza? E esse que é o grande barato. Mas quanto mais certezas eu construo para o meu pensamento, mais aderente eu fico. Então, tem pessoas que chegaram depois do evento e disseram, não, minha mãe tem que vir para cá, porque é isso que ela está precisando. Minha mãe está com 70 e poucos anos, mas ela precisa escutar isso. Ela precisa. Então, só o movimento da pessoa estar lá, fazer durante 14 horas, fazer uma auto-observação, interagir com outras pessoas, né? Interagir, trocando ideias, olhando também para os desafios do outro, né? Porque cada ser que chega aqui chega com seus desafios, chega com seus aprendizados, e confesso que é sempre um processo extremamente difícil de compreender e às vezes até de conduzir e executar. Então o Collab, ele faz com que as pessoas olhem de uma maneira diferente para si, e esse que é a riqueza da vida, né? Então tem pessoas que saem de lá assim, nossa, com uma vibração diferente, saem
diferente, para tentar, não fazendo aquela promessa somente de fim de ano, tá entendendo? Mas fazendo uma promessa para a vida toda. E nem aquele, vamos tomar um café uma hora dessas e nunca acontece o tal do café. Não acontece. Donai, você diria que ainda existe muito preconceito no mundo corporativo para absorver esses temas ou para aplicar esses temas, esses conceitos que você colocou aqui hoje? Eu acho que nós estamos no meio do caminho, né? Hoje o índice de burnout é muito alto nessa empresa. Tem uma lei nova agora para ajudar nisso. Vem a NR1 aí que vem trabalhando muito a complexidade mental, né? Então já se percebeu isso. E não adianta ter lei, eu acho que a gente tem que ter consciência, eu acho que isso é mais importante, porque dia desse, pegando um caso específico também de um cliente nosso, a gente estava atendendo um líder dele, e aí nós identificamos que ele tinha um problema com um filho, e o plano de saúde era muito pesado, e aí quando a gente foi verificar, ele estava já numa fase assim, extremamente complexa e desvalorizado dentro da empresa. E aí nós conseguimos olhar e verificar junto com o CEO, não, isso aqui realmente, ele precisa realmente de uma valorização, né? Não, era uma valorização real, não era nem ajuda, era o seguinte, ele era o líder e tinha gente ganhando mais do que ele, então assim, vamos fazer a jus ao cargo que ele está exercendo hoje aqui, vamos dar só isso aqui já deu uma aliviada. Então quando você olha para as pessoas, então isso que geralmente o pessoal de gestão de pessoas são os guardiões do lado humano da empresa, a gente tem visto assim que hoje já uma sensibilidade muito maior. A gente encontra também em outras empresas, principalmente nas empresas de tecnologia, o bem-estar, a tranquilidade, os ambientes agradáveis, sabe? Eu vou aqui em Floripa, vamos aqui na Zorra, aqui em Floripa, que tá ali, ou vamos ali na CAT. Padrão Google. Vamos na Enflo, vai na sala 360 da Enflo, é maravilhosa. Então o que acontece é o seguinte, já estamos no caminho dessa visão de conforto, de tranquilidade, de bem-estar e também de cuidar do lado mental das pessoas, porque, como a gente falou, as pessoas estão procurando hoje terapeuta na internet. Sim. Esse negócio do home office, do híbrido, acostumou muita gente a não querer mais sair de casa. Por que eu vou enfrentar um trânsito de uma hora para lá, uma hora para cá, amontoado, posso trabalhar daqui? Então, tem muita empresa que hoje os líderes estão com burnout porque não tem mais equipe, como era antes. Né? E eu sou um defensor do trabalho híbrido, eu não sou um defensor do trabalho home office. Total não. Porque a gente perde o contato. E quando você perde o contato... Perde inputs. Você perde a essência, você perde a percepção. A relação, o relacionamento. Né? Então, sim, emoções, né? Você não compartilha a tua emoção e não participa da emoção do outro. Exatamente. Né? Eu, inclusive, numa das empresas que nós mentoramos, eu disse, olha, a empresa está fragmentada. Porque eu tenho profissionais de todo o Brasil, mas a liderança tem que estar junto pelo menos uma vez por semana, tem que estar participando ativamente, independentemente da distância, mas tem que ter os pontos de contato. Sem esses pontos de contato, fragiliza, porque, de novo, as empresas são tratadas por pessoas. É isso aí. Bom, para o nosso encerramento, eu fiz aqui 4 questões para você, em poucas palavras, responder. Boa. Tá? Poucas palavras. Não vou dar tempo, 5 segundos, não. Boa. Então, a primeira. O que pouca gente tem coragem de dizer sobre sucesso hoje? A gente tem a síndrome do cachorro vira-lata e aí o sucesso no Brasil é muito ruim, as pessoas se escondem, enquanto que o sucesso em outros países é algo de enaltecimento. Então, a gente precisa aplaudir o sucesso, independentemente do que aquela pessoa, todos que chegaram a um ponto nessa vida, eles têm um mérito. E o reconhecimento do mérito, para mim, é fator primordial do sucesso. Perfeito. Segundo, dá para ser próspero sem estar emocionalmente bem? É muito complexo. Por quê? Porque a emoção, ela te leva para cima ou leva para baixo. Se você não estiver bem emocionalmente, né, provavelmente você vai estar com uma depressão, você vai estar com algum problema interno, e aí esses problemas internos vão servir de gatilhos para te derrubar da prosperidade. Porque um dos desafios das emoções é o mérito. É o mérito e a permissão. Perfeito. Aí o que vai acontecer? Parece que você não se permitiu viver aquele mundo e parece que você não merece. Então, quando a gente está abalado emocionalmente, a gente tem um sentimento de menos-valia. E isso é um desafio gigante. Perfeito. Qual é a pergunta que todo líder deveria fazer, mas ele evita? O que eu vou fazer de melhor amanhã pela minha empresa e pelas pessoas que estão lá? O que eu vou fazer de melhor? Porque o que acontece é o seguinte, se eu fizer melhor para o meu time,
com certeza vou ser melhor para o meu cliente, vai ser melhor para o meu fornecedor, vai ser melhor. Sim, a cadeia toda. A cadeia começa a ser beneficiada. Bom, e a última aqui é o seguinte: qual é a mensagem que você deixa para quem está buscando mais clareza, direção e equilíbrio neste momento da sua vida? Eu gosto muito da palavra procura. Procura. Ou seja, eu preciso buscar uma cura interna, né? Todos nós viemos com as nossas dores da alma, né? Temos dores da alma. Essas dores da alma, e aí, acreditem ou não, mas ela vem de outras vidas. Essas dores da alma, elas vêm dessa existência, né? Pelos comportamentos que nós tivemos, de nossos familiares, dos nossos amigos, até do trabalho, que foram criando vários desafios internos. Uhum. Existe uma lógica do caminhante. E o caminhante, ele precisa caminhar, ele precisa procurar. E quem se questiona, quem procura, com certeza vai achar, de repente, numa universidade, porque se identificou com uma profissão que traz uma realização e aquilo passa a ser um motor importante. Ele vai procurar num relacionamento que vai trazer para ele um abastecimento emocional, amoroso, que é fundamental. Ele vai procurar se reinventar, se trabalhar de forma consistente. Então, o segredo é a procura. E aí tem uma coisa que eu gosto demais que chama o seguinte: seja um inconformado. Isso aí. Não um reclamante costumais, mas procure um incômodo positivo, né? Procure o inconformismo, porque o inconformismo é que te leva a dar essas caminhadas sem que você precise colocar véus, máscaras, e aí você põe uma outra lente. Ou seja, quando você está aberto para a procura, parece que é como um pote, né? A prosperidade, ela só acontece quando o teu pote está pronto para receber a prosperidade. Sim. Então, quando você abre, coloca novas lentes, você abre os potes que vão poder abastecer a sua vida. E aí, por isso que eu acredito muito na procura. Procura. Vamos observar muito procura. Adonai, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter compartilhado o teu conhecimento, né? O tempo foi curto, poderíamos ficar dias conversando sobre isso, porque daria muita coisa. E aqui a comunidade acontecendo aqui está te olhando, pode deixar uma mensagem sua para nós encerrarmos o nosso podcast. O fator mais importante nessa jornada, vocês podem ter certeza que são os seres humanos. Eu estou aqui por causa de um ser humano que nem você, que me proporcionou a falar com mais seres humanos, assim como está a Duda ali, que também é outro ser humano, que faz parte do ecossistema. Várias pessoas para chegar até aqui me beneficiaram. E isso é uma visão do quanto é importante a gente valorizar todas as pessoas que passaram pela sua vida. Porque cada pessoa que passa pela sua vida é um mestre. Então eu aprendo o tempo todo. Assim como eu estou aprendendo com você, eu estou aprendendo com a Duda, sempre eu tenho alguma coisa para aprender. Isso é uma das maiores lições de humildade e de respeito à vida. Perfeito. Concordo plenamente com você. Muito obrigado por tudo. Obrigado também. Pessoal, este foi o meu colunista novato. E eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de conversar com ele e acompanhem. Até o próximo podcast aqui.